Alô? Vocês estão me ouvindo? Professor, boa tarde. Boa tarde. Nossa, tá baixo? Peraí. Fala de novo, David. Professor, tá melhor? Opa, melhorou, melhorou. Beleza. Vou colocar você de co-host. Oi, Ana. Oi, Diego Oliveira. Oi, Gabriel. Oi, Isa. Oi, Caiane. E oi. Boa Oi, tarde, Isa. professor. Tudo bem? Boa tarde. Esperamos uns minutinhos para ver se entra mais alguém. Vou começar uma revisão teórica de geometria analítica, a pedidos, né, na semana passada. E aí vocês vão me orientando o que precisa falar mais, o que está tudo certo, o que está compreendido. Depois a gente pode sortear os exercícios para fazer, vocês podem escolher. Tá bom? 5 minutinhos, tá? Beleza, beleza. Prepara aí Professor, material. brigadão pela revisão. Imagina. Que é isso, velho. Tamo junto.
Pronto, vamos começar? Vocês estão me ouvindo direito? Está nítido o papel? Sim, sim. Maravilha. A geometria analítica, ela parte, né, da ideia de que nós temos duas réguas no plano. Tá? Essas duas réguas são chamadas de eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Bom, então, imagina aqui uma linha graduada, tá? E ficam três da outra aula e um log. Ião, só põe as canetinhas para Para focar, né? É, Tá bom? tá ótimo. Deixa eu ficar na minha tela também. Pra eu não... Conseguindo fixar a minha própria tela. Deixa eu ver, galeria. Tá. Aqui. Pronto. Agora eu jogo também. Né? E esse daqui é um eixo com uma coordenada x, certo? E ele é graduado, então aqui tem o 0, aqui tem o 1, aqui tem o 2, aqui tem o 3, e todos os números decimais intermediários, aí os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, certo? E tem um vertical, tem um eixo vertical, né? Que a gente chama de y, e ele também tem o menos 1, menos 2, né? O 1, o 2 e continua, certo? E aí qualquer ponto, qualquer localização, tá? De um ponto é escrita com um par de números, sendo primeiro o x, depois o y, sempre nessa ordem. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele está em cima do x igual a 2 e na frente do y igual a 1. Então, esse daqui é o ponto 2, 1. Certo? Esse ponto aqui, ele está embaixo do menos 1 e na frente do menos 2. Esse é o ponto menos 1, menos 2. Esse ponto aqui, por exemplo, ele é o menos 2 e o y dele é 0. E esse ponto aqui, por exemplo, ele tem 0 no x e menos 1 no y. Tá? Com muito cuidado. Quando o y é 0, o ponto está no eixo x. Quando o ponto está no eixo x, ele só tem o x, ele não tem o y. O y dele é 0, nulo. Quando o ponto está no eixo y, ele só tem y. O x dele é 0. Mas como a gente se preocupa com a ordem dessas coisas, né, o ponto 0 menos 1 é este. O ponto 0 menos 1 está aqui, e o ponto menos 1, 0, o contrário é esse. Certo? E aí, tem um outro elemento que a gente trabalha aqui, que é o caminho de um ponto para o outro, por exemplo. Né? Vamos imaginar que eu saia aqui do ponto A e venha aqui até o ponto B. Então, eu vou fazer este caminho aqui. Esse caminho, esse deslocamento, ele também é representado por um par ordenado, porque aqui é um ponto, tá? E quando é um vetor, bom, a gente põe a flechinha em cima, não é x e y, é delta x e delta y.
que é a diferença de um x por um outro, é a diferença de um y para o outro. Tá certo? Então, me diga, para eu sair daqui do A e andar nessa reta, na direção até o B, tá? Para fazer esse vetor AB, qual foi a minha variação? Quanto variou o meu x? Meu x saiu do 2 e desceu até o menos 2. Então, o meu Δx, a mudança de x foi de menos 4. O x era 2 e ele baixou 4 unidades, então ele chegou no menos 2. E o y estava no 1 e desceu para o 0. Então, esse y é menos 1. Tá certo? Professor, só uma coisinha. Eu pedi isso porque essa cor tá muito clarinha. Eu Beleza. acabei de olhar para a minha tela e vi que ela está fraca. E vetor a gente sempre põe flechinha em cima para não confundir. Tá? Aí nós temos um pouco de álgebra de matrizes, porque essas são matrizes, né? São matrizes bonitinhas, né? Então, o que acontece? Como é que a gente opera a álgebra das matrizes? Vamos falar um pouco sobre a álgebra das matrizes. Tá? Como é que eu faço uma matriz AB mais uma matriz CD? Eu somo os dois primeiros, fica A mais C e B mais D. Tá? Todo ponto XY pode ser representado por a sua matriz transposta, que é x em cima e y embaixo. A gente pode fazer a conta com as matrizes transpostas. Por que usar as matrizes transpostas? Porque aí a equação não fica muito comprida, as partes ficam em pé, tá? E a equação vai admitir... você pode usar número decimal, já que não tem vírgula separando o x do y, é a linha. E no espaço, com x, y e z, é só acrescentar mais uma linha aqui nessa matriz. Tá? Então, para somar duas matrizes, por exemplo, 2, 5, mais 3, 1. É só somar os dois de cima, 5, e só somar os dois de baixo, 6. Certo? Isso podem ser dois pontos, podem ser dois vetores, pode até ser um ponto mais um vetor. Tá certo? Pode ser ponto mais ponto, pode ser ponto mais vetor, pode ser vetor mais vetor. Tá? Se for ponto mais ponto, a interpretação é um pouco mais difícil de se fazer, mas se for um ponto mais um vetor, vai dar um ponto. Porque se você pega um ponto, P, e soma um vetor, V, você obtém outro ponto, que é esse ponto aqui que eu vou chamar de P mais V. É o 5, 6. Tá? E se for um vetor V e um vetor U, tá? A soma dos vetores, eu acho que você já estudou na física, é o vetor resultante, U mais V. Tá? De certa forma, Δx e Δy são vetores, só que um vetor sempre horizontal e um vetor sempre vertical. Então, esse vetor aqui, ele é resultante da soma do menos 4, 0, que é só esse vetorzinho aqui no chão, a componente horizontal, com a componente vertical, que é menos 1, 0. Baixou 1, 0 menos 1. Tá? A componente vertical desse vetor, que é esse aqui, ó, né, ela é igual a esse aqui. Ó. Esses dois vetores verdes aqui são iguais, porque ele tem o mesmo tamanho, eles estão na mesma direção, eles são paralelos,
E eles têm o mesmo sentido que apontar para baixo. Então, este vetor é igual a esse vetor. São vetores iguais. Esta figura geométrica aqui é um paralelogramo. Tá? Então, agora não apaga. Bom, depois eu passo os playzinhos, sai tudo. Tá? Quando é que dois vetores são iguais? Quando eles têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, esse mesmo vetor roxo aqui, que eu chamei B, vamos chamar de vetor V. Qualquer outro ponto que você partir, baixar 2 e baixar 4, desculpa, baixar 1 no eixo Y e baixar 4 no eixo X, por exemplo, sair daqui. Aí eu vou baixar 1 no Y. Vou baixar 4 no X. Eu vou chegar aqui. Então, eu saí do ponto 3, 0 e cheguei no ponto menos 1, menos 1. Certo? Qual que é quais são as coordenadas dessa trajetória aqui, deste caminho? Contando para baixo aqui também. Do 3 para o menos 1 baixou 4, do 0 para o menos 1 baixou 1. Vou fazer final menos inicial. X final, menos 1, menos 3 dá menos 4, menos 1, menos 0, continua menos 1. É o mesmo vetor. Então, embora esse vetor não ligue o ponto A no ponto B, ele vai ligar um ponto C no ponto D, e o vetor AB é igual ao vetor CD. E aí a gente para de chamar tudo por vetor, pelos pontos, e usa uma letrinha minúscula. Então, aquele vetor, não importa onde ele esteja, vai ser representado pela letrinha V. Isso que eu tentei fazer aqui é uma letra V, tá bom? Então, se você escrever a soma de dois pontos, o significado dessa soma ele é meio estranho. Ele é mais fácil de entender como a soma de dois vetores. Mas se você somar e dividir por 2, você acha o ponto médio. Tá? Como é que subtrai matrizes? Tá? Pega uma matriz XY aqui, ou, sei lá, uma matriz, vamos botar numérico. 5, 2 aqui, menos 4, 5. 5 menos 4 dá 1. 2 menos 5 dá menos 3. Tá? Como é que multiplica uma matriz por um número? 2 vezes 5, 2. Multiplica em cima e embaixo. Dá 10, 4. Certo? Aí tem duas outras operações que a gente faz com matrizes linhas, que são o produto interno e o produto vetorial. Tá? O produto interno de duas matrizes, a gente costuma representar assim. Põe uma deitada e a outra em pé. E aí você multiplica essa linha por essa coluna. Então vai ficar AC mais BD. Você multiplica o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e soma. É assim que se multiplicam linhas e colunas de matrizes. Certo? Como os pontos só têm uma linha ou uma coluna, o jeito de multiplicar é esse. Tem um outro jeito de multiplicar que você escreve o A, né, o B, C, D, tá? Beleza? E aí, se você multiplicar o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e somar, ao invés de você multiplicar, tipo, ó, A vezes C, ó, essa daqui, tá? Ela é o A vezes o C, o B vezes o D e soma. Tem uma outra conta que é o A vezes o D, o B vezes o C e subtrai. E para representar essa conta, a gente põe uma barrinha em volta, e isso que a gente na faculdade chama de produto vetorial, no colegial a gente chama de determinante.
E aí é o A vezes o B menos o B vezes o C. Então, é assim que a gente multiplica matrizes. E aqui tem uma outra conta que a gente não chama mais de multiplicação, né? A gente chama de determinante, mas ele é, no fundo, uma outra maneira de multiplicar. Veja que aqui nós multiplicamos o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, e somamos. Aqui nós multiplicamos o primeiro pelo segundo, né? O A pelo D, o segundo pelo primeiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro, e ao invés de somar, traímos. A gente multiplicou em contrário e fez a conta contrária, ao invés da adição e da subtração. Na faculdade, isso aqui é o produto interno, o produto escalar, e esse é o produto vetorial. No colegial, isso daqui é o produto de matrizes, e esse daqui é o determinante. Tá? Duas continhas que precisa se saber, não necessariamente para aplicar na geometria analítica, mas também para resolver problemas de matrizes, certo? Cai no vestibular também. Não é um conhecimento que você vai ter que adquirir só por causa da geometria analítica. Tá? Este paralelogramo tem uma área. Tá? A área desse paralelogramo, tá? A área do paralelogramo é igual ao módulo do determinante. Tá? Que determinante? Que determinante? Esse det ele tem o Δx e o Δy do vetor U, e o Δx e o Δy, que são outros, do vetor V. Então, é uma coisa bastante difícil de mostrar, que esse cálculo dá de fato essa área, tá? No desenho, beleza? Fazer aqui o paralelogramo, mostrar como os pedaços desse paralelogramo são os retângulos, né, que estão sendo multiplicados aqui na fórmula, porque veja bem, cada produto que você faz desse vezes esse aqui é uma área, é uma linha horizontal vezes uma vertical, é um Δx vezes um Δy. Tá? E aí, vocês podem encontrar em algumas apostilas a área igual ao módulo do determinante, fica duas barras, né? Δx, Δy, Δx', Δy'. E aí vem a barra do módulo em volta da barra do determinante. Isso aqui é a área do paralelogramo. E a área do triângulo? É isso dividido por 2. Tá certo? A área do triângulo é isso dividido por 2. Por quê? Porque todo triângulo é meio paralelogramo. Tem um triângulo. É metade do paralelogramo. Beleza? Então, o triângulo é um dos objetos que mais permitem que a gente pratique a geometria analítica, certo? Então, como é que a gente pode... Fala. Você poderia também demonstrar como que faz pelos pontos, sem ser pelo vetor? Tinha como, não Posso, tinha? Posso. Parei. Tá? Escolhe um ponto A para mim, David. 3 e 6. 3 e 6. Um ponto B. 2 e 1. E um ponto B. 5 e 7. Então, a primeira preferência é você saber tirar os 3 vetores daí, e a partir desses vetores a gente pode verificar se eles são certos pela área. Qual que é o caminho do A para o B? Qual que é o caminho do B para o C? E qual que é o caminho do C para o A? Eu dei a volta no triângulo. O triângulo está aqui A, B, C. Certo? Eu fui do A para o B, no vetor, do B para o C no outro, e do C para o A. Tá certo?
Do A para o B, o 3 virou 2 no X, né? Então, baixou 1. E o 6 virou 1, baixou 5. Do B para o C, do 2 para o 5, o X aumentou 3. E o Y, do 1 para o 7, aumentou 6. E C, voltando do 5 para o 3, baixou 2. E do 7 para o 6, baixou 1. Então, aqui os 3 vetores. Como eu posso ver os 3 vetores? A soma desses 3 vetores dá 0, dá o vetor nulo. Quem é o vetor nulo? É a soma das 3 matrizes. 1 menos 1 mais 3 dá 2, menos 2, 0. E menos 5 com 6 dá 1, menos 1, 0. Está aqui. Certo? Agora, como é que a gente pode verificar se eles estão certos pela área? Tá? Vamos fazer AB com BC. Tá? AB é menos 1, menos 5. BC, 3, 6. Vamos calcular o determinante. Vai ficar esse vezes esse, que é menos 6, e esse vezes esse, que é menos 15, só que eu vou somar, né? Menos 6 mais 15. Então, esse determinante deu 9. Vamos fazer agora com AB e CA. O AB é menos 1, menos 5. O CA é menos 2, menos 1. Multiplica em cruz. Menos 1 com menos 1 dá 1. Menos 5 com menos 2 dá 10. E eu vou subtrair. Deu menos 9. Tá? Para terminar, eu vou fazer aqui, ó, à direita, com BC e CA. Fiz com os dois primeiros, fiz com o primeiro e último, vou fazer com os dois últimos. BC é 3, 6. CA é menos 2, menos 1. Opa, não é parênteses, né? É um determinante. E aí vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 6 vezes 12, menos 12, vai somar mais 12, deu 9. O que é esse 9? O que é esse 9? É a área do paralelogramo inteiro. Mas o triângulo é sempre meio paralelogramo. E ele é meio paralelogramo, não importa se o paralelogramo está aqui, se o paralelogramo está aqui, ou se o paralelogramo está aqui. Tem mais de um paralelogramo para que esse triângulo seja a metade. Certo? E todos os paralelogramas têm a mesma área, porque aqui são metade de todos eles tem a mesma área. Então, se você juntar essa parte pintadinha com esse triângulo aqui, dá um paralelogramo. Se você juntar essa parte pintadinha com esse triângulo, dois pontinhos aqui embaixo, dá outro paralelogramo. E meu desenho ficou ruim demais aqui, mas se você juntar esse triângulo com 3 pontinhos e o pintado, dá um terceiro paralelogramo de formatos diferentes, todos com a mesma área. Todos os triângulos que eu desenhei aí têm a mesma área. Tá? O paralelogramo tem área 9. Então, esse triângulo pintado é 4,5. O sinal do determinante, ele depende de que ordem você escolhe para colocar os vetores nas linhas. Qual vetor você põe em cima, qual vetor você põe embaixo. Se você mudar a ordem, vai mudar o sinal do determinante, que não importa para a área. Tá? Então, o que é um determinante? Na verdade, você está pensando que o determinante aqui ele é um vetor vezes o outro. O que significa fazer esse vetor vezes esse? Seria arrastar esse vetor para lá. Ou seja, aplicar o vetor azul em todos os pontos, né, que estão contidos nesse vetor preto. E aí ele vai mover não um ponto, vai mover um vetor inteiro. Então ele vai arrastar uma superfície. Por que a área é o produto cruzado subtraído? É uma discussão para a álgebra linear, que não cabe aqui por cima. Essa é a básica. Agora, David, se você quiser, existe uma regra para calcular um determinante sem achar os vetores, tá? Que é a seguinte. Você escreve todos os pontos, XA, YA, XB, YB, XC, YC,
completa com uns, calcula esse determinante 3 por 3. Você precisa ter estudado isso aqui. A desvantagem dessa figura é porque os vetores podem estar em qualquer lugar, isso aqui precisa ser o ponto A, B e C, né? E tem muito mais cálculos. Isso daqui é a área do triângulo ABC, é o dobro da área do triângulo ABC. Tá? É isso. A área é metade. Então, isso aqui é o dobro. Mas eu não posso dizer que é a área de um paralelogramo, nem sei dizer de qual. Quando você pega dois vetores especificamente, você está fixando o formato do paralelogramo que você quer discutir. Tá bom? Como é que faz isso? Aritmeticamente. Vamos fazer um exemplo. Tá? Ponto A, 3, 6. Ponto B, 2, 1. Ponto C, 5, 7. Aí a gente completa com uns. Aí como é que calcula o determinante? Tem várias maneiras de fazer um determinante com 3 linhas e 3 colunas. Tá? Uma delas consiste em copiar 2 colunas à direita ou 2 linhas embaixo. Eu vou copiar 2 linhas embaixo. 3, 6, 1, 2, 1, 1. Tá? Para falar a verdade, você podia copiar as 2 últimas linhas à esquerda, ou as 2 últimas colunas à esquerda, ou as 2 últimas linhas em cima. Tanto faz. Dá o mesmo resultado. E aí eu vou multiplicar o que a gente chama na álgebra linear de diagonal principal. Aqui deu 3. Aqui deu 14. E aqui deu 30. E aí eu vou somar tudo que tem aqui. 3 mais 14 mais 30 dá 47. Depois eu vou multiplicar todas as outras diagonais paralelas à secundária com a secundária. Aqui 5, aqui deu 21 e aqui deu 12. Todas essas daqui devem mudar de sinal. Então ficam todas negativas, mas eu posso somar todas elas antes de mudar de sinal. 5 mais 21 dá 26, 36. Então, quem que é o det? É o que está acumulado de todos os produtos para a direita, 47, menos o que está acumulado de todos os produtos para a esquerda, 36. Deu 9. Tá? Então, comparativamente, as técnicas são muito... Professor, só uma correção. O André falou que é 38 ali na soma do amarelo ali, sabe? Opa. De fato, senão daria 11, né? Mas o André tem razão. Obrigado, André. Maravilha? Maravilha, valeu, professor. Uhum. Então, qual é a vantagem? A primeira vantagem do vetor, o cálculo da área fica com muito menos. Aqui tem 2 multiplicações, 2, 4, 6, 8, 10, 12 multiplicações, 1, 2, 3, 4 adições e uma subtração. 8 multiplicações, 8 multiplicações, 4 adições e uma subtração. Aqui tem 2 subtrações, 3 subtrações e 2 multiplicações. Por quê? Para achar o vetor, você tem que subtrair, certo? E para achar o determinante, você tem que fazer 2 multiplicações e mais uma subtração. Então, reduziu muito o número de cálculos, né? Tá? E, algebricamente, demonstra-se que são equivalentes as ideias. O fato é que o determinante 3 por 3, ele é usado para calcular volumes. E quando a gente coloca tudo em 1 aqui, a gente está colocando a coordenada z igual a 1. Então, é o volume de uma pirâmide que está achatada, porque ela está no plano z igual a 1. Plano z igual a 0 é o chão, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, e aí fica o x e o y no chão. Imagina que está x e o y, e a gente põe o z aqui. Então, quando eu coloquei a terceira coordenada igual a 1, todos os pontos ficaram no plano, e aí não vai dar volume, porque não tem volume, então dá a área.
mas também é um pouco mais sofisticado de achar. Tem uma animação na internet, deixa eu ver se eu acho. Professor, rapidão. O Samuel falou que se perdeu no chat. Tem como você acessar o chat, por favor? Tá, me perdi um pouco. Para calcular a área do paralelogramo dos vetores ABC, né? Não, na verdade, o que a gente está fazendo, Samuel, o determinante é para calcular a área do triângulo. Tá? É que todo triângulo, o determinante, ele dá a área do paralelogramo. Mas o que vai ser cobrado, na maior parte das vezes no vestibular, é a área do triângulo. Então, a área não é 9, é 4,5. Um triângulo é metade de um paralelogramo. É mais ou menos o que você explicou, Samuel? Eu vou tentar mudar para o vidinho. Eu vou procurar o vídeo e vou mandar para vocês assistirem, porque o meu computador está numa situação em que ele ele trava quando vai transmitir, tá bom? Tá? Eu pus no chat o vídeo e faz uma coisa assim muito interessante. Ele considera cada ponto como um vetor que sai do zero e vai até o ponto. Então, aqui tem um vetor que vai do zero até o A, esse é o vetor A. Aqui tem um vetor que vai do zero até o C. E aí, se eu puser mais um ponto aqui, ele vai colocar mais um vetor aqui. Aí ele compara a área desse triângulo com a área dos triângulos determinados pelos vetores e mostra como que somando e subtraindo uma da outra, mas aí tem animação, computação gráfica, tudo, né? Os vetores todos que partem da origem e chegam num triângulo, como é que essa conta dá a área do triângulo? E aí ele estende para qualquer polígono. Não importa quantos lados tenham, desde que você coloque vetores até ele, e aí você vai fazendo a mesma conta e vai dando a área de qualquer polígono, com vetores que partem da origem. Então, põe vetores partindo da origem até todos os pontos do problema, e ele resolve, tá bom? Eu pus ali para vocês assistirem, não precisa assistir agora, vocês podem ver depois. Vamos continuar com a nossa revisãozinha. Certo? Vamos ver agora outras utilidades do vetor. O vetor tem pelo menos 3 utilidades. Uma delas é calcular a área, tá bom? A outra é calcular o comprimento e a outra é escrever a equação da reta. Tá? Então, olha só. Um vetor qualquer, como é que está aqui? V. Ele tem que ter um comprimento, que é o módulo do vetor. Aí a gente cria um triângulo retângulo embaixo dele. O triângulo retângulo embaixo dele, ele vai ter como cateto
na horizontal, o ΔX. E como cateto na vertical, o ΔY. E aí, do teorema de Pitágoras, o módulo do vetor não é o par ordenado. O módulo do vetor não é o módulo do par ordenado. O módulo do vetor é o comprimento desta linha. É um terceiro número diferente de 3, 2, 1, 5, 7. Ele é igual ao módulo do ΔX ao quadrado mais o módulo do ΔY ao quadrado. Porque mesmo ΔX e ΔY sendo negativos, esse teorema ele diz respeito a lados de um triângulo. E os lados de um triângulo não podem ser negativos, embora o ΔX e o ΔY possam. Então, o módulo do vetor ele é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E a gente, às vezes, não escreve o módulo, na maior parte das vezes não escreve o módulo, porque como vai elevar ao quadrado, fica positivo. Mas, de fato, originalmente, tem um módulo aqui. Eu percebo que quem entende isso, quando o cara coloca o sinal desse número aqui dentro, entre parênteses, quando ele não precisava carregar o sinal do número. Então, o que o módulo é? O módulo é a distância, tá? Entre dois pontos. Do A para o B tem um vetor. O comprimento desse vetor é a distância entre o A e o B. Então, quem que é a distância AB? Quem que é a distância AB? A distância do A até o B é a raiz quadrada de, vamos lá, menos 1 ao quadrado dá 1. 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 26. Quem que é a distância do BC? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 6 ao quadrado, 36, raiz quadrada de 45. Vou deixar um espaço aqui. Quem que é a distância do C até o A? Tá? É a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 5. Desculpa, 1 ao quadrado, 1, que mais 4 é 5. Certo? Eu deixei um espaço aqui, por quê? Porque o vetor BC, que foi o que a gente usou aqui, ó, ele tem uma particularidade, ele tem dois números múltiplos de 3. Então, o mesmo BC do B até o C, que é 3, 6, que virou 3 ao quadrado 9, 6 ao quadrado 36, eu posso pôr o 3 em evidência e ficar com 1 e 2. Por quê? Porque um número vezes uma matriz, o número multiplica os dois da matriz. E aí eu sei que o vetor 3, 6, vamos dizer que o vetor 3, 6 esteja aqui. Tá? O B e o C, mais ou menos na vertical. Ele tem, esse vetorzinho, ele tem 3 vetores menores aqui dentro. 1, 2, 3. Então, o que significa que se eu calcular o tamanho deste vetor, que é raiz de 5, o vetor grande, BC, tem 3 vezes esse tamanho. E, de fato, raiz de 45, não coube aqui, é igual a 3 vezes a raiz de 5. E aí, ao invés de você ter um número grande aqui dentro, que você precisa decompor, 45, por exemplo, 9 vezes 5, para o 9 sair da raiz e ficar 3, você já põe em evidência o cara que está fora da raiz do vetor e ele vai para fora da raiz. E aí você calcula o módulo do que sobrou aqui dentro. Esse é um recurso da teoria das matrizes que facilita os cálculos na geometria analítica. O que a gente descobriu? Que aquele triângulo ABC, vou desenhar ele de novo aqui, ó, ele tem os lados. Do A até o B é raiz de 26. Aqui é raiz de 26. Aqui é 3 raiz de 5. E aqui é raiz de 5. Está mal desenhado. Não é desenho de qualquer jeito. Mas esse lado aqui é o triplo deste. Certo?
Então, foi isso que eu descobri. Os lados do triângulo. Veja que eu tirei as flechas. Eu não estou mais falando dos caminhos. Estou falando do comprimento. Agora ficou estático. Ponto, ponto, ponto. Não tenho mais as coordenadas, tenho os lados do triângulo. Então, cada par de números indicam as medidas dos catetos. O módulo do vetor é a medida da hipotenusa. Então, qual que é o procedimento? Primeiro, a gente ignora o sinal dos componentes. Eleva ao quadrado, soma e tira a raiz. Tá? Essa é uma dos recursos. Então, esse aqui é um módulo do vetor. Tá? O que é a direção do vetor? O que é a direção do vetor? Tá? Como é que a gente interpreta a direção do vetor? Vamos colocar aqui de novo. A direção do vetor, ele é um indicador de um feixe de retas paralelas. Então, a direção do vetor é a qual feixe de retas paralelas ele tem. Certo? Direção vertical. O vetor tem todas as retas paralelas são verticais, são paralelas. Todas as retas horizontais são paralelas. E as retas oblíquas, nem todas são paralelas. Então, a gente precisa de uma forma de numerar. Beleza? Como nós temos das componentes do vetor, o ΔX e o ΔY, a gente escolheu calcular ou trabalhar com o ângulo, né? A gente não, o Descartes, né? O ângulo horizontal. Pega a horizontal aqui e chama esse ângulo de inclinação do vetor. A inclinação é θ. O θ dá a direção. Cada θ é uma direção, ele define a direção, certo? Mas, algebricamente, a gente não usa o valor de θ nas equações. A gente usa uma coisa chamada coeficiente angular. Tá? O coeficiente angular ele é a tangente do ângulo θ. A gente usa a letra M, é a tangente desse ângulo θ. Então, é o ΔY dividido pelo ΔX. Com sinal. Com sinal. Tá? Não tem módulo aqui, não. Tá? Utilidade do θ. Vamos fingir assim que aqui tem um eixo X e um eixo Y. Vamos colocar aqui um eixo X e aqui um eixo Y. O eixo X ele não passa necessariamente na base do vetor, tá? Mas qualquer linha horizontal dá inclinação. Tá? Quando a gente coloca o eixo Y e vê a reta passando, cada reta aqui tem um ponto de encontro no eixo Y. Tá? Então, aqui vamos dizer que é menos 1, que aqui é... Não, menos 4, que aqui é menos 2, que aqui é 1, que aqui é 5, que aqui é, sei lá, 7, que aqui é 10. Certo? E vamos supor que o m dessa reta, que o m destas retas, que o coeficiente angular desse vetor seja, vamos inventar, um m igual a 2/3. Tá? Beleza? Imaginando, por exemplo, que o ΔY seja proporcional a 2 e o ΔX3, por exemplo, ΔY ser 20 e o ΔX ser 30, porque aqui está grandão, né? Aqui é 20 e aqui é 30. Aí vai cortar os zeros, vai dar 2/3. Então, todas aquelas retas têm o mesmo coeficiente angular desse vetor. Então, por exemplo, a reta aqui em cima, ela é y igual a 2/3 x mais 10, porque ela corta o eixo y no 10. A reta que está aqui é y igual a 2/3 de x mais 7. A reta que está passando em cima do vetor é y igual a 2/3 de x mais 5.
Essa aqui é y igual a 2/3 de x mais 1. Essa aqui é y igual a 2/3 de x menos 2. E a última aqui é y igual a 2/3 de x menos 4. Tá? Então, todas as retas serão y igual a m vezes x mais q. Tá? O que é o q? Esse aqui é o q. Tá? É o coeficiente linear. É o ponto onde a reta corta o eixo y. Veja que o vetor ele não tem coeficiente linear, porque o vetor nem precisa tocar no eixo y. Mas a reta necessariamente corta. O único tipo de reta que não possui coeficiente angular é a reta vertical. A reta vertical não tem delta-x e não pode ser zero. Então, existe, é claro, uma condição de existência, tá? Que é o delta-x tem que ser diferente de zero. Certo? Tá. Isso daqui, para quem não lembra, é o que a gente chama de equação reduzida da reta. É a fórmula mais curta para a equação da reta. Não é a fórmula ideal de se trabalhar, porque, em geral, é possível que o m e o q sejam fracionários, e a gente prefere trabalhar com coisas que são números inteiros. E quando envolve frações, a gente tira mínimos múltiplos comuns. Vamos pegar uma reta aqui para mostrar o que acontece aqui. Ó. Vamos pegar essa reta aqui. 2/3 de x mais 5. Y igual a 2/3 de x mais 5. Tá? A gente pode tirar o mínimo múltiplo comum, vai ficar y igual a, mínimo é 3, 2x mais 15. Passo 3 para cá, multiplicando. 3y igual a 2x mais 15. E aí, o padrão de apresentação da equação da reta é deixar zero isolado. Fica 2x, passo 3y para cá, põe as letras antes dos números. Tá? E é isso. Como é que a gente pode descobrir a equação de uma reta tendo um ponto que não seja exatamente o ponto no eixo y? Que não seja o quê? Aí vem a equação fundamental da reta, que é y menos y de um ponto igual a m vezes x menos x do ponto. Se existe o m. Se não existe o m, então x menos x do ponto é igual a zero. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar 3 pontos aqui de exemplo. Vou pegar um ponto A, que é 2, 5. Um ponto B, que é 4, 1. E um ponto C, que é 2, 6. Tá? Primeiro, quem é o vetor B? Para achar a reta B. Do 2 para o 4 aumentou 2. Do 5, 1 baixou 4. Eu achei o delta y e o delta x. Agora eu vou achar o coeficiente angular, o m, que é o delta y menos 4, dividido pelo delta x mais 2, o m deu menos 2. Aí eu vou escrever y menos y de algum ponto, A ou B. Vou escolher o A. Então, o y do A é 5, igual a menos 2, que é o m, vezes x do A, vezes x menos x do A, que é menos 2. Então, vamos ficar com y menos 5, igual a menos 2x mais 4. Passa todo mundo para o primeiro membro, 2x
mais y menos 9 igual a 0. Como a gente usou aqui o ponto A, esse aqui é o x do A, e esse aqui é o y do A, e essa reta é a reta AB, eu posso testar usando o ponto B aqui, ó. Testa o ponto B aqui. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, menos 9, 0 de garantia. Eu podia ter usado o x do B aqui, e o y do B, o ponto B, aqui na verdade é o y do A, né? E aqui é o x do A. Tá? E aí eu verificaria com outro ponto. Agora, olha para essa reta aqui, tá? E diga, olha para esses pontos aqui, me diga quem que é o vetor AC. Quem que é o vetor AC? Do 2 para o 2 não aconteceu nada, é 0. Do 5 para o 6 aumentou 1. Então, o M é 1 sobre 0. Isso aqui não existe. Certo? Então, a equação da reta ela é assim, ó, quando não existe. X menos x do ponto é 0. X do ponto é 2. A equação é x menos 2 igual a 0. Quando não tem coeficiente angular na equação reta, também não tem a letra y na equação da reta. Tá? Aí, a gente passa a analisar de uma maneira mais geral essa sentença, que é conhecida como equação da reta. Equação geral da reta. Tá? A equação geral da reta ela pode ser encontrada de várias formas. E aí, no final, fica assim, um número A vezes x, mais um número B vezes y, mais um número C igual a 0. Dessa equação, a gente tem que observar o seguinte. Se o A é igual a 0, a equação não tem x. Tá? A igual a 0 significa que a reta só tem y, então a reta é horizontal. Se o B igual a 0, aí a reta não tem y, só tem x. Se o B é igual a 0, aí a reta é vertical. E, para terminar essa tabela, quando C é igual a 0, a reta passa na origem. Porque se não tiver C, quando o x e o y forem ambos zeros, a sentença é verdadeira. Tá? Ok? Aí, um jeito de encontrar o A e o B rápido e depois achar o C, que a gente pode fazer, é assim. A gente pega um ponto, tá? Genérico, que é x e y. Aí a gente pega um vetor paralelo, que é delta x, delta y. Tá? Calcula esse determinante, isso daqui é igual a menos c. E aí esse procedimento do determinante, ele permite encontrar a equação da reta. Outro jeito de você achar a equação da reta, que já sai o c, é pegar aquela fórmula x do A, y do A, 1, x do B, y do B, 1. E ao invés de colocar aqui um x do C, um y do C, põe um x e y genéricos e a área vale 0. Tá? Aqui esse determinante ele não é exatamente o determinante da área, porque aqui é um ponto e um vetor, e não dois vetores. Tá bom? E aqui são 3 pontos. Então, esta aqui é uma fórmula similar à outra. Tá? Da área, só que a área é igual a 0. Então, por exemplo, vamos achar aqui a reta que passa por A e B.
que a gente já achou, deu 2x mais y menos 9 igual a 0. Aqui está o A. 2, 5. Aqui está o B. 4. Sem o coeficiente angular, a gente pode encontrar a equação da reta com essas fórmulas. Uma delas é pegar o vetor B, tá? Que do 2 para o 4, aumenta 2, do 5 para 1 baixo 4. Por sinal, dá para pôr 2 em evidência aqui, aí fica mais 1, menos 2. Então, esse vetorzinho, que não é exatamente o AB, o A está aqui, o B está aqui, tá? Eu quero achar essa reta. Eu peguei o vetor AB, mas o vetor AB ele é muito grande, mais 2 menos 4, eu cortei ele no meio, e esse vetorzinho V aqui, ó, ele é o suficiente para achar a equação da reta. Como é que a gente escreve a equação da reta? X e Y, põe o vetor embaixo, 1 menos 2, multiplica em cruz, dá menos C. Esse vezes esse dá menos 2x, menos y, igual a menos C. Tá? Então, vai ficar 0 igual a 2x mais y menos C igual a 0. Como é que a gente vai encontrar o C? A gente vai substituir qualquer ponto do lado de cima. Vamos substituir o ponto A. Tá? Ponto A aqui, ó. 0 igual a 2 vezes 2 mais 5 menos C. Aqui eu pus igual a 0 de novo. Passo C cá, C igual a 9. Certo? Aí nós ficamos aqui, 0 igual a 2x mais y menos 9. Tá? O C ele é uma constante que não interessa muito qual que é o sinal dele, porque a gente pode mudar ele de lado à nossa vontade. Tá? E só importa quando ele é zero. Quando ele é zero, a gente sabe que a reta passa na origem. Agora, quando ele é positivo ou negativo, não faz muita diferença, porque a gente pode, inclusive, mudar a equação, multiplicar a equação por menos 1. Ou seja, esta equação e esta equação são da mesma reta. É só mudar as coisas de lado. Tanto faz. É a mesma reta. Então, o A, o B e o C de uma mesma reta, eles não são fixos. Eles podem variar de uma reta, mudar de valor e representar a mesma reta, desde que eles mantenham proporcionalidade. Tá? Quando é que a gente coloca o C do lado direito ou o C do lado esquerdo? Só para finalizar, desculpa. Vamos fazer com esse determinante aqui também, essa equação. Aí seria assim. O ponto A, 2, 5. O ponto B, 4, 1. Aí embaixo a gente põe um x e um y genéricos. Preenche a última coluna de uns. E aqui já vai dar 0. Já vai sair todo mundo do mesmo lado, se a gente usar essa regra. Tá? Que é a regra da área igual a 0. Copia as duas primeiras linhas, 2, 5, 1, 4, 1, 1. Vai ficar 2 mais 4y mais 5x. Agora, todos daqui vão ser subtraídos. Menos x, menos 2y e menos 20, igual a 0. 5x menos x dá 4x. 4y menos 2y dá 2y. E 2 menos 20 dá menos 18, igual a 0. E aí, gente? 2x mais y menos 9, 4x mais 2y menos 18. Qual das duas está errada? Não pode estar as duas certas. Ou pode? Dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 2 aqui, não é? 2x mais y menos 9 igual a 0. Então, David, eu nem tinha falado desse jeito aqui na outra vez que eu dei a aula, porque eu acho esse determinante um pouco mais demorado do que esse aqui. Tá? Mas eu não posso deixar eu não posso ignorar o fato de que cai esse tipo de determinante no vestibular também, independente de ser uma questão de geometria analítica, independente de ser uma questão de reta.
Tá? Então, eu achei interessante fazer assim também. Tá? Quando deixar o 9 de um lado e quando deixar do outro? Quando é que a gente usa a fórmula desse jeito? E quando é que a gente usa a fórmula desse jeito? Tá? Ou quando é que a gente usa a fórmula desse jeito? Tudo a equação da reta. Né? Veja bem, todo mundo do mesmo lado igual a zero é a equação geral. Letra de um lado, número do outro é o fato mais comum da equação de Diophant, tá? Diophant de Alexandria. E com Y isolado é a equação reduzida. Tá? Então, por que isto aqui? Porque isso aqui é função. Aqui é o que associar as funções, isolo isso. Certo? Quando é que a gente deixa desse jeito para resolver sistemas? Quando a gente precisa que a equação da reta vá para um sistema. E quando que a gente deixa desse jeito? Quando vai para a distância. Certo? A distância de ponto a reta, tá? Distância de ponto a reta. É igual ao módulo da equação da reta geral com x num ponto que não pertence a ela e o y também, dividido pela raiz quadrada do a quadrado mais b quadrado. Essa fórmula ela é oriunda. O módulo que a dimensão da reta aqui do determinante é a área que não deu zero por ponto não está na reta. Tá? E aí, nós dividimos a área de paralelogramo ali, né, pela base. O que tem aqui embaixo é o módulo de um vetor. Então, aqui a gente tem uma reta, R, que foi obtida a partir de um vetor que estava dentro dela, certo? O A e o B do vetor são proporcionais ao A e o B da equação da reta, então aqui nós temos o módulo do vetor, né, que pode coincidir com isso daqui ou ser simplificado. E o que é pôr um ponto fora da reta? Tá? Esta equação de reta veio desses dois pontos que são as extremidades do vetor. Então, quando a gente calcula o determinante e põe em módulo, a gente está, de certa forma, calculando a área desse triângulo. Dividindo a área de um triângulo pela base, a gente encontra a altura. A altura do triângulo é a distância de ponto a reta. Então, essa fórmula ela é louca. Por quê? Porque ela está calculando a altura a partir da área e da base, dividindo a área pela base. Tá? Na verdade, isso aqui vai dar o dobro da área, porque a área do triângulo tem que dividir por 2. Isso aqui também vai dar o dobro da base. Tá? Acontece de fato. Então, o dobro da área dividida pela base vai dar a altura. Professor, Fala. por que, tipo, o vetor, que é a base nesse caso, né, o denominador, é representado por A e B, não por, tipo, delta x, delta y? Delta x, para não primeiro, aqui está escrito delta y vezes x e delta x vezes y, porque a gente usa confundia muito. E também porque pode haver simplificação. Ó. O vetor, por exemplo, o vetor 2 menos 4. Põe em evidência o 2. Fica 1 e menos 2, não é?
O 1 está multiplicando o y e o menos 2 multiplicando o x. Só que o menos 2 estava desse lado, ele passou para cá, né? Então ele mudou de sinal. O 1 está multiplicando o y, o menos 2 está multiplicando o x. Porque o coeficiente angular é uma simplificação. Então, não é necessário que o A e o B sejam o ΔX e o ΔY. Tá? Podem ser proporcionais. Pode haver uma simplificação. Quando a gente divide um pelo outro aqui, não. Ó, quando a gente chegou aqui, era o 4 e 2 do vetor. 2 e 4. Só que o ΔY múltiplo x, o ΔX múltiplo y. Só que você mesmo falou, dá para simplificar essa equação. Assim como dá para simplificar o vetor. Então, esse vetor aqui, ele pode ser não simplificado. Se ele não der para simplificar, David, é exatamente o ΔX e o ΔY aqui. Entendeu por que a gente não escreve exatamente? Nem sempre é. Tá, beleza, entendi. Valeu, professor. Maravilha? Então, como é que a gente pode fazer para praticar todo esse formulário? E vamos calcular aqui a distância de um ponto até uma reta. Vamos escolher as coordenadas desse ponto aqui. 8, 3. Vou calcular a distância desse ponto até essa reta. Tá? Ela é o A, aqui, ó, 2. O X é 8. O B é 1. Está aqui o B, ó, 1. O Y é 3. Tá? E o C é menos 9. Dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vamos encontrar 16 mais 3, 19 menos 9, 10 sobre raiz de 5. Racionaliza, dá 2 raiz de 5. Raiz de 5 apareceu de várias vezes, né? Multiplica por raiz de 5 em cima e embaixo, vai ficar com 5 embaixo, corta o 10 com 5, dá 2. Então, de onde vem o A, o B e o C? Da reta. De onde vem o x e o y? Do ponto. X e o y vem do ponto, da reta vem o A, o B e o C. Tem 5 números para usar aqui nesta forma. Tá? Muito comum o erro, quando o A, o B ou o C é 1, e a gente não escreve, tipo 2 vezes 8 mais, não põe 1, escreve 2 vezes 8 mais 3, algumas pessoas distraídas não veem que o B é 1 e põem o Y aqui embaixo no lugar do B. Tá? Muita calma nessa hora. E olha só, David, se a gente usasse essa reta aqui, ó, 4 e 2 e 18, todos os números aqui em cima seriam os dobros. Mas aqui embaixo também seria o dobro. Porque aí o A seria 4 e o B seria 6. Então, mesmo que não signifique a ação da reta, você vai acabar a fração tendo que simplificar. É proporcional, né? Por isso, né? Mas só que os números aqui embaixo vão ficar muito grandes, né? Se você não simplificar. Então, por exemplo, imagina que a reta aqui embaixo ficaria 6x e 7y. Aí em cima, vezes 2, seria 12x e 14. Aí você colocaria 12 ao quadrado mais 14 ao quadrado. Aí daria um número gigantesco, teria que se decompor para simplificar. Tá? Ufa, eu achei que eu ia conseguir falar. Agora são 13h10 e eu nem vi. 13h18 já, passei 10 minutos. Eu achei que eu ia conseguir falar de reta e circunferência, mas não deu para falar de circunferência, gente. Reta tem muita coisa. Né? Professor, Oi. a Bia Rede pediu se você poderia mostrar a equação geral da reta. Ela mandou no chat, é só para mostrar mesmo, eu acho. Ah, tá, pela equação geral da reta, o papel, né? Quando ela perguntou isso, eu pensei, ó, aqui são maneiras de se chegar na equação geral da reta com determinantes, tá? Mas também você pode chegar com ioiô e mixoxô, tem vários mínimos, né? Quando pediu isso, eu falei, será que eu esqueci de falar da equação geral?
Da circunferência, eu posso mostrar, assim, a equação geral da circunferência, não, mas assim, não vai dar para explanar muito, porque eu já tenho que ter uma outra aula, às 13h30. Precisaria de uns 10 minutinhos de preparação, porque eu tenho que trocar de conta e tal, tomar café. Né? Vamos lá. Equações da circunferência. A equação reduzida é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação geral reduzida da circunferência. Então, saber quem é o centro, sabendo quem é o raio, a gente substitui aqui e depois a gente desenvolve tudo isso. E aí a gente fica com x ao quadrado menos 2x do centro, x, mais x do centro ao quadrado, mais y ao quadrado menos 2y do centro, y, mais y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Aí a gente reorganiza x ao quadrado mais y ao quadrado, meio que fixo. Depois, menos 2x do centro, x, menos 2y do centro, y, mais xc quadrado mais yc quadrado, menos raio ao quadrado, igual a zero. E aí, a gente mantém fixo isto aqui. Tá? E a gente muda de nome, para não ficar um negócio maluco. Aqui fica o A, isso aqui fica sendo B, isso aqui fica sendo Czinho. Então fica assim a equação da reta. X ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero. Que não é difícil de ver, porque é a equação da reta. É lógico que o A, o B e o C tem outros significados, afinal isso não é uma reta. Que você acrescentou x2 e y2. Aqui. Certo? E aí, qual que é a relação? Como é que você descobre o que é o A, o B e o C? Vou escrever aqui do lado, só para terminar. O A é menos 2x do centro, o B é menos 2y do centro, e o C é x do centro quadrado mais y do centro ao quadrado menos raio ao quadrado. Tá? Daqui, a gente tira as seguintes relações dessas três aqui. Tá? Que o x do centro é igual a menos a dividido por 2, o y do centro é igual a menos b dividido por 2, tá? E que o raio ao quadrado, o raio, passa esse raio para cá, e passa o c para lá, fica x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos c. O raio é a raiz quadrada disso. Eu lembro que o livro de vocês, ele colocava essas duas fórmulas que estavam aqui dentro, e tirava uma última fórmula. Mas eu acho que isso sei lá, a fórmula fica até difícil, porque ela fica com frações, três ficam com frações. Então, vamos escrever aqui uma equação de circunferência para a gente interpretar as coisas. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y menos 1 igual a zero. Como é que a gente acha o centro e o raio disso? Tá? X do centro é menos A sobre 2. Olha aqui, ó. O A, o B e o C. Menos 2 sobre 2, x do centro é 1. Y do centro. Menos 3 sobre 2, y do centro é 3 sobre 2. Então, quem é o centro? É 1 e 3 sobre 2. Quem é o raio? O raio é a raiz quadrada de 1 ao quadrado 1, mais 9 sobre 4, menos 1, que é o C. Certo? Então, vai dar 2 vezes 4, 8, raiz de 17 sobre 2. Não ficou muito bonitinho, porque eu inventei correndo aqui.
Certo? Tudo bem, Bia? Na semana que vem a gente já começa fazendo os exercícios de circunferência reta. Tá bom? Boa semana, gente. Tchau, professor. Obrigada. Obrigadão aí pela revisão. Sério. De nada. De nada. Legal. Você gostou. Até semana que vem. Obrigado. Vou desligar, gente. Tchau.